Boa noite, gente. Todo mundo bem, né? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor por essa noite. Quero que você feche os seus olhos. Quando eu estava tomando banho para vir aqui, né, para a igreja, eu percebi uma influência de um espírito de intimidação. Percebi isso sobre mim quando eu estava orando, estava tomando meu banho, arrumando. E nós vamos orar agora, porque nós temos a liberdade para gerar uma atmosfera nesse lugar. E nenhum espírito de intimidação vai tirar ou vai parar nenhum de nós aqui. Nenhum espírito de intimidação ou de medo vai fazer com que você pare no meio do caminho. Porque aquilo que nós vamos receber de Deus hoje é algo que potencializa a obra do Senhor na minha e na sua vida. Então feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por esse culto. Deus, eu te agradeço, ó Pai, pelo momento de oferta, eu te agradeço pelo momento de música, eu te agradeço, ó Pai, pelo momento da palavra, mas principalmente eu te agradeço porque em Ti nós temos liberdade, a Sua palavra nos liberta e nenhum espírito de intimidação irá parar aquilo que o Senhor tem para fazer e já está fazendo nas nossas vidas. Eu repreendo agora toda e qualquer distração nesse lugar. Deus, eu repreendo agora todo espírito de medo, todo espírito de morte, Pai, todo espírito, Pai, que venha influenciar pessoas, Deus, ao suicídio. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, porque o que o Senhor tem para nós é uma vida, e uma vida plena e abundante, e nós tomamos posse e viveremos essa vida, porque o Senhor diz assim. Nós cremos, declaramos e te agradecemos. Nós levantamos as nossas mãos, rendidos a você, e te exaltamos, porque Jesus, só você tem um nome que é sobre todo nome. Só você tem um nome que é sobre todo nome. Louvado seja o seu nome, Deus. Eu declaro paz neste lugar. Sabe, meu irmão, a Bíblia fala sobre uma paz, e é uma paz que excede todo entendimento. Você pode estar até entendendo a situação que você está enfrentando de dificuldade, mas essa paz excede esse entendimento e te coloca em um lugar tranquilo. Isso e várias outras coisas estão de acordo com aquilo que a Bíblia diz sobre uma vida abundante que o Senhor tem para mim e para você. Pode se assentar, não se distraia. Aleluia, glória a Deus. Amém, Pai, o Senhor é bom. Existe uma mãe aqui, nesse lugar aqui, que a filha dela está numa situação um pouquinho complicada. Não sei quem é você, também não me interessa. Sabe por quê? Porque o que vem ao meu coração para te falar é que, ainda que a sua filha esteja nesse momento em uma situação da qual você tem se entristecido bastante, a última palavra vem de Deus. A sua filha não será aquilo que os seus familiares estão declarando sobre ela, nem tampouco aquilo que você já ouviu de outras pessoas. Mas ela será aquilo que Deus já disse. Eu declaro essa palavra alcançando o seu coração, em nome de Jesus. Eu consigo perceber a alegria brotando nessa menina. Meu Deus do céu, não sei o nome dela. Mas amém, vamos começar aqui. Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Muito obrigado pelo seu Espírito. Vamos começar. Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10,
versículo 10. Aleluia. Pai, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vida abundante. Nós já experimentamos de temas e já recebemos de unções de algumas pessoas que ministraram aqui sobre fé. Quem estava aqui desde o primeiro dia, do primeiro tema, sobre fé? Também foi falado sobre integridade. Foi falado maravilhosamente pela vida do Marcos sobre alegria e paz. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vida abundante. E está aqui o texto base, João 10, 10 ao 12. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, versão ARA, NVI. Pode deixar essa daí mesmo. Na verdade, deixa eu ler a minha aqui, que a minha está um pouquinho diferente. Você já achou aí? Amém? Quem não achou, misericórdia, deixa eu ver. Essa aqui só quem foi na escola dominical já ouviu, viu, gente? Vamos lá, João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aqui Jesus que está falando. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e as foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Nenhuma outra versão fala que, Jesus ele fala que ele é o bom pastor, mas em uma outra versão fala que ele é a porta. Eu sou a porta. Aquele que passar por mim vai encontrar pastagens. E é sobre essa versão, sobre esse versículo, que nós vamos falar um pouquinho hoje. Cristo é a porta para um reino de abundância. Você consegue entender isso? Você consegue entender que a nossa vida sem Cristo é uma, mas quando nós passamos pela porta é outra? E quando que você passa pela porta? E nós vamos falar sobre 3 tópicos aqui, vamos discorrê-los. Primeiro, salvação, o pacote completo. O segundo, temos tudo o que a palavra diz. E o terceiro, bons despenseiros, que compartilha aquilo que tem, ou aquilo que recebeu. E o que nós recebemos quando confessamos Jesus? Primeiro de tudo, é a salvação, e ela vem pela fé. Você abre para a gente, por favor, em Romanos 10, 9, 10, Ana, por favor. Abra a sua Bíblia, Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem aqui já aceitou Jesus? Sabia que essa é uma noite, eu não vou perguntar quem não aceitou, porque esse culto é propício para você aceitar. Ou se você já esteve caminhando com Jesus, essa noite é uma noite para você voltar a caminhar com Jesus. Noite de salvação, amém? Porque esse é o princípio de uma vida abundante. Não tem como a gente querer alcançar as coisas que Deus tem sem antes confessar o Filho dele como nosso Senhor e Salvador. Amém, gente? Você crê nisso? O sacrifício de Cristo nos tirou da morte eterna para a vida eterna. Abra a sua Bíblia em Colossenses 1, 13. Hoje a gente vai ler um pouquinho de Bíblia. Ele, quem? Jesus. Deus, na verdade. Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pode deixar aí esse versículo. Encenando aqui para vocês. A gente estava a caminho de uma morte eterna, igual muitos lá no mundo estão. Caminhando para uma morte eterna. Um tempo de sofrimento que não vai parar. Um tempo de dor, de choro, que não vai parar. A gente estava indo por esse caminho. Só que vem Deus, quando nós confessamos Jesus, Deus vem. E Ele fez isso. E Jesus consumou isso na cruz do Calvário. Morrendo por mim e por você. Você crê nisso? Amém? Então Ele vem por meio do seu Filho, nos tira desse lugar e nos coloca em um lugar de vida eterna. Uma vida onde
desfrutaremos de coisas inimagináveis, as quais estão no céu, que eu tenho muita curiosidade de saber e vou ficar perguntando a Deus como é que Ele fez isso. Mas eu acho interessante, o pastor Rafael sempre fala sobre processos, e a nossa vida com o Senhor também é um processo. Aqui estávamos vivendo um processo de fracasso, mas quando fomos transportados para cá por Deus, vivemos uma vida rumo ao sucesso. E nesse processo, meu irmão e minha irmã, Deus ele é tão maravilhoso, cara. Ele sempre pensou em tudo. Pode ter certeza que Deus não se esqueceu de nada. Ah, Deus, e aquele sonho meu? Tem algumas pessoas aqui que precisam voltar a sonhar, amém? Você precisa voltar a sonhar, sabe por quê? O diabo, ele trouxe uma mentira e jogou na sua cabeça, e você tirou os olhos de um sonho que o próprio Deus colocou dentro de você, para poder olhar para o natural. Sabe, minha irmã, você de branco, do lado dessa irmã com a jaqueta bege, você mesmo, isso. Está na hora de voltar a sonhar, sabe por quê? Porque os céus têm uma expectativa a respeito daquilo que Deus colocou dentro de você. Não é homem que tem uma expectativa, o homem vai colher, vai receber da sua vida, vai ser edificado, e nós também vamos falar disso, mas a vida abundante que Deus tem para você, você precisa cumprir aquilo que Deus colocou dentro de você, para que outras pessoas sejam alcançadas. Volte a sonhar. Porque como diz aquela canção, Deus ainda realiza sonhos. Eu não gosto de falar Deus ainda, mas Deus continua realizando sonhos. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. A salvação é: cremos, confessamos e temos acesso. Primeiro você crê, confessa e tem acesso. Quem é que é filho de Deus? Eu não quero que você me convença com a sua resposta. Eu quero que você esteja convicto da sua salvação, porque é isso que Deus espera de nós. Mas nós temos acesso a uma vida abundante. Alguns desfrutam mais que outros, e outros nem desfrutam porque não sabem o que têm em Cristo. E outros desfrutam bastante, porque permanecem, aleluia. Como eu disse, Cristo, a porta, amém, gente? Todo mundo conseguiu entender? Quando eu estava lendo, estudando, o que veio no meu coração foi Nárnia. Quem aqui já viu o filme de Nárnia? Engraçado porque eles entram em uma porta, passam por uma porta e saem em outro lugar, em um outro reino, onde existem coisas que no reino natural não tem. E quando eles entram nesse novo reino, eles descobrem que são príncipes e princesas. Deixa eu te falar uma coisa: quando você entender, tiver a consciência que você já está em um novo reino, filho e filha, príncipe e princesa que se assenta nos mais altos céus. Uau, Deus, você é doido demais. Deixa eu te falar uma coisa: você não é aquilo que falaram para você. Tem muitos jovens aqui que não têm uma perspectiva de vida, porque observaram os pais. Entenda, o seu pai e a sua mãe, ele tem uma vivência, ele tem uma experiência e tem muito para te ensinar. Só que o meu e o seu pai, que está sentado no trono, que está nos céus, ele tem uma vida para que a gente viva, uma vida abundante, amém? Aleluia. Cristo, a porta, entramos nesse novo reino. Mas a Bíblia também traz para a gente que Cristo é o quê? O cabeça. Então, a cabeça, todo mundo aqui, graças a Deus, é saudável. E se você entrou aqui com alguma enfermidade, esse ambiente aqui é um ambiente também de cura, porque nós falamos em nome de Deus. Eu declaro cura sobre a sua vida. Não somente cura física, mas também emocional. E Deus reestruturando e ressignificando aquilo que você é, trazendo para você a consciência de filho e de filha. Eu declaro isso em nome de Jesus. O cabeça, a nossa cabeça, para que nós andemos, façamos qualquer coisa, ela envia um impulso nervoso. Pega isso daqui. O mesmo que é a porta, também é o cabeça
que nos direciona nesse reino de abundância, para uma vida de abundância. Então deixa eu te falar uma coisa, em Cristo temos tudo. Tudo! Ah, Daniel, eu também poderia te falar, ah, meu irmão, mas Deus fala, ei, meu filho e minha filha, nele nós temos tudo. A cabeça libera impulsos nervosos, para que o corpo ande, e ela guia esse corpo ao destino certo, que é o meu e o seu, no céu, reinar com Cristo por toda a eternidade. Esse é o objetivo. E o processo faz parte. Muitas vezes, só um minutinho, gente. Muitas vezes a gente olha de forma natural. A gente pega e olha, nossa, eu estou vivendo o processo, eu até creio, sabe, Nicão? Mas está difícil, no serviço eu não estou rompendo, não está acontecendo, na faculdade está difícil, ou então eu nem consigo sonhar, como eu sonhei um dia. Deixa eu te falar uma coisa, Deus se mantém no mesmo lugar de quando você esteve fervoroso, e Ele continua nesse mesmo lugar te chamando para um fervor ainda maior do que antes. Deus faz nova todas as coisas. Eu declaro sobre a vida de alguns de vocês um fervor, fome e sede pela palavra, fome e sede pelo Espírito. Eu declaro sobre a vida de vocês, meus irmãos, que toda necessidade será suprida, porque é o que a Bíblia diz, segundo a riqueza e glória lá do céu, aonde Deus está, lá não existe falta nenhuma. E eu não falo somente de falta natural. Muitas vezes você passou por alguns problemas e acha que Deus é culpado daquilo que você sofreu. Ele não é. E ainda melhor do que isso, Ele vai te curar disso. Dessa mentira que o diabo implantou na sua cabeça, te impedindo de viver uma vida abundante. Nós lemos aqui, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Tudo que é morte, roubo e destruição é o diabo que faz. E nós vamos entender isso no meio do processo quando permanecemos na palavra. Amém? Aleluia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. E minha irmã também. Aonde o evangelho chega, ele começa a colocar as coisas em ordem. A mesma coisa se tiver uma confusão, o bicho está pegando, se chegar a polícia, rapidinho, ó, o povo vaza. Quando chega alguém com autoridade, os problemas eles ficam no lugar e deixam de ser problemas, e solução chega. Deixa eu falar de novo de uma forma mais clara. Quando você se posiciona de acordo com aquilo que Deus te criou para ser em autoridade, como filho e filha, o evangelho transformando você tem a autonomia dada pelo nome de Jesus, de falar, cesse, e também de falar, cresça, produza, frutifique, avanço, desenvolvimento, cumprimento do propósito. Ei, você não sabe, a gente não sabe muitas vezes o poder que a gente tem quando a gente fala alguma coisa. Quando a gente confessa, quando a gente confessou, na verdade, fomos tirados do império de trevas, transportados para o reino de amor de Cristo. Quando nós falamos, e muitas vezes, a gente não desfruta porque a gente não declara, ou então muitas vezes a gente fica assim. Você pode até se perguntar, vida abundante? Vamos pensar um pouquinho aqui. Não parece ser demasiado demais ou exagerado demais falar isso? Quando você vê alguém avançando, não vocês, mas pode ser que sempre tem alguém que ao ver alguém falando sobre a palavra, eu não falo sobre mim aqui, eu falo, pode ser em qualquer outro lugar, ver alguém pregando sobre a palavra, e no mundo lá fora, você acha demasiado falar que Cristo me amou?
ter uma vida abundante para mim, sendo que eu já matei, sendo que eu já roubei. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca quis saber o que você está fazendo. Ele quer que você aceite tudo aquilo que Ele fez por você e Ele quer te ajudar naquilo que você vai fazer, nessa vida abundante. Muitas vezes a gente pensa, não é exagerado demais? Eu acho que poderia ser até mais adequado uma vida boa. É lícito, gente? A gente falar que é uma vida boa, uma vida com Deus? É ou não é? É lícito. É lícito isso. Só que deixa eu te falar uma coisa. A intenção de vida abundante começa lá no céu, em Deus, em Cristo, e chega em mim, em você, e passa de mim e de você para outros. Você precisa ser um bom e uma boa dispenseiro e despenseira. Acho que existe essa palavra, né, professor Alessandro? Bons despenseiros. Amém? E a Bíblia está cheia de expressões que remetem à abundância. Vamos abrir lá em Lucas 6,38. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lucas 6,38. Essa versão. Você pode colocar na NVT, por favor, Ana? Essa versão aqui? Isso, maravilha. Eu vou ler aqui uma versão, depois a gente vai ler junto aqui, e eu vou ler uma outra versão ainda, para a gente poder entender, realmente, absorver muitas verdades sobre o que esse versículo tem para a gente. Vamos lá. Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Vamos ler junto aqui, ó. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Espera aí que tem mais. Deixa eu abrir essa versão aqui. Versão BLT. Para mim essa é nova. Bíblia livre para todos. Deem, e vocês receberão muito mais em troca. O que lhes é dado em troca é medido de tal forma para que mais possa lhes ser dado, derramando bênçãos que se espalham à sua volta. O quanto vocês dão determinará o quanto vocês irão receber. Quem que é o meu e o seu modelo? Jesus, certo? Certo? Certo, gente? Aleluia. E Ele não poupou esforço nenhum para me alcançar e te alcançar. Então nós temos Ele como exemplo sobre dar, sobre generosidade, e também exemplo de grandes coisas as quais receberemos em breve. Quando a trombeta tocar, a gente vai subir, e vai ser uma loucura, porque quem tem o desejo de voar, vai conseguir voar nesse dia, mas até lá, que é em breve, eu creio, até lá, existem muitas coisas preparadas para mim e para você. Eu gosto de um exemplo que o pastor Anderson, quando ele está dando, acho que aula de fundamentos da fé, enfim, não lembro, eu sei que ele fala sobre um armário. Lá no céu vai ter um armário com seu nome. Imagina aqui um armário gigantesco. Todo mundo está vendo o armário aqui? Amém. A gente vai chegar lá no céu, Jesus vai estar lá de braço dado com você, conversando. E assim, nós, Jesus, que maravilha esse lugar, né? Você vai olhar assim, vai ter rua de ouro. Você vai ficar encantado. Nossa, que legal, Jesus sorrindo de você. Fala assim, ô meu filho, preparei isso para você. E aí vai chegar diante desse armário aqui. Jesus vai chegar assim, pá, Nicolas, abriu. E aí nesse armário vai ter lá vários pacotes, igual aqueles do iFood. Vários pacotes, para você imaginar aí. Vai ter um escrito, casa própria. Ninguém vai receber? Aleluia. Vai ter outro escrito,
carro próprio. Vai ter outro escrito, salário de 10 mil. E mais também. Vai ter outro escrito, 100% em saúde divina. Vai ter outro escrito, conforto. E aí quando o Nicão, você vai chegar para pegar, na hora que a gente for colocar a mão nesses pacotes, Jesus vai falar assim, pá, fechou. E a nossa pergunta seria, uai, não está tudo com meu nome dentro do meu armário? E Jesus simplesmente vai responder para a gente assim, todos esses pacotes aqui, através de um pedido que você deveria ter feito em momentos de oração, era para você receber quando você estava lá na terra, na vida abundante que eu tinha preparado para você viver lá. Aqui você não precisa disso. Eu não estou te falando aqui, porque eu não estou aqui tentando te animar, até porque isso aqui não é um estádio. O que eu estou te falando aqui é com base no que a Bíblia diz. Existe vida para você hoje, existe saúde física e emocional para você hoje e agora. Existe prosperidade para você hoje e agora. Não é para um futuro. Nós não cremos por esperança, não, fé e esperança não é a mesma coisa. Fé é certeza e convicção. Esperança é que um dia vai acontecer. Uau! Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu percebo o Senhor colocando uns presentes sobre a cabeça de alguns de vocês aqui. Aleluia. Aleluia. Aquilo que se havia perdido, pastor Rafael, será derramado sobremaneira sobre a sua vida. Tudo aquilo que o diabo disse que ele roubou, será trazido de volta por aquele que te confiou promessas. E eu declaro sobre a sua vida, e sobre a sua família e o seu ministério, o melhor de Deus. Porque se nós estamos avançando na juventude e também na igreja, são porque nossos pastores e a nossa liderança têm avançado. Então nós declaramos sobre a vida, levante a sua mão e declare isso. Repita comigo, Deus, eu declaro em nome de Jesus, sobre a vida da liderança dessa igreja, o melhor do Senhor. Porque caindo sobre eles, virá sobre mim. Amém? Aleluia. Declare uma coisa aqui, ó. É porque eu escrevi declare aqui, gente. Repete comigo assim, ó. Vida abundante. De novo, vida abundante. Vontade de Deus para mim. De novo, vida abundante. Vontade de Deus para mim. Aleluia. Meu irmão, é necessário alargar a visão. Sabe por quê? Porque tudo começa dentro. Tudo começa dentro. Estou vendo a irmã ali com o bebê no braço. 9 meses gerando. 9 meses. E muitas coisas vão ter gestações espirituais com prazo curto e outras com prazo maior. Mas isso também faz parte desse processo da vida abundante. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está gerando, se você está passando no processo, se você vai lá, faz o ultrassom, vislumbra aquilo que Deus colocou dentro de você de forma espiritual, é porque você sabe que está chegando. E quando chegar, as pessoas serão contagiadas por aquilo que Deus te entregou. Uau! Aleluia! Salmos 23, 1. Todo mundo sabe, de cor e salteado. Vamos ler junto? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Aleluia. Eu ouvi uma ministração onde o ministro fala que um conhecido dele viu uma criança orando. E através da oração dessa criança ele teve uma revelação muito grande. A criança chegou, se ajoelhou e fala: o Senhor
é o meu pastor, e nada me custará. Ou seja, aquilo que o Senhor tem, muitas vezes a gente precisa desmistificar esse versículo aqui, ó. Você pode colocar ele de novo, Ana, por favor? Quando a gente começa falando ele aqui, ó, o Senhor é o meu pastor, está falando que Deus é o nosso pastor. E como nós lemos em João 10:10, a Bíblia fala que Jesus fala, o ladrão veio para isso, isso e isso. E Jesus ele muda e fala, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O significado de vir nesse versículo é influenciar, ou seja, Jesus veio nos influenciar através da palavra dele a uma vida de abundância. E quando a gente lê esse versículo aqui, algumas pessoas que eu já vi, não é daquela igreja, pensam assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar enfermidade, não vai faltar dificuldade, não vai faltar pobreza, não vai faltar miséria, porque o Senhor é soberano, e Ele vai pôr a mão sobre mim. Está amarrado isso em nome de Jesus. O caráter de Deus é bom, e a Bíblia diz que Ele é imutável. Deus não muda, e não tem nem sombra de variação. Tudo aquilo que Deus tem, e o que não nos faltará: amor de Deus, frutos do Espírito, alegria, paz. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a vida abundante é um pacote completo. Não deixe passar para chegar no céu e querer desfrutar lá de coisas que é para você desfrutar hoje e agora, e essa semana, e em 2024, 25, 26, 27, ou até onde os seus olhos conseguem enxergar. Meu irmão, se não está acontecendo, alguma coisa de errado tem, você concorda? Mas não é com a palavra, é comigo, com você. Se não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Está faltando algo, ou está com excesso de entendimento errado. Deus é bom, a palavra dele é uma só, e é o meu e o seu manual. E tudo que a gente precisa para a vida abundante está aqui, ó. 66 capítulos. E hoje temos o auxílio do Espírito Eterno, o Espírito Santo. Quando eu estava estudando, eu lembrei disso. Eu falei assim: Espírito Santo, me auxilia, porque você é o único autor que em qualquer lugar que eu abrir o seu livro, você vai estar comigo. Tudo que você precisa está aqui, ó. Tudo o que você precisa está aqui. O Evangelho, meu irmão, é poder de Deus. Se você crer, você está apto para viver. Lembra? Salvação é: eu creio, eu confesso e eu tenho acesso. Se você crer, porque você vai confessar e vai receber. E trazendo um ponto de equilíbrio aqui, existe a nossa parte, amém? Muitas vezes a gente fica assim: Deus manda, 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 e Deus está assim: levanta, 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 caminha, 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 porque aqui nós temos muitos pais e mães, e o desejo do coração de um pai e de uma mãe temente ao Senhor é que os filhos deem certo. E por mais difícil que seja, eu sei isso porque minha mãe foi difícil para ela quando eu fui casar, porque a gente era bem junto. A gente trabalhava junto. A minha mãe, ela sentiu falta de mim. Mas eu lembro dela, as palavras dela para mim, antes de eu receber a minha digníssima esposa, como esposa: chegou um tempo de você viver algo diferente, porque você já está apto para viver algo diferente. E aquelas palavras, né? Eu chorei muito no meu casamento, mas aquelas ali foi difícil. Deus é bom, cara. Meu irmão, Deus é bom. Tudo que você precisa está a uma declaração de distância. João 8, 31 e 32. Já já a gente está acabando. Glória a Deus. Segura o tempo aí, Pai. João 8, 31 e 32.
Eu gosto desse versículo que é assim, Jesus disse. A Bíblia toda é Deus, né, gente? Mas quando Jesus disse, a gente fica assim, uau, Jesus está falando. Amém, eu gosto disso. Vamos lá. Jesus disse aos judeus que creram nele. Eu achei essa primeira parte desse versículo fantástica. Porque muitos judeus não creem em Jesus. Mas quando ele falava, os judeus criam nele. Olha que loucura. E trazendo um ponto aqui. Respeitando religiões. Mas se o seu familiar, ou aquele amigo querido, ou aquela pessoa que você vê um grande potencial de sucesso em Deus, ainda está em alguma outra religião, declare isso sobre a vida dele, salvação. Seja usado para falar com ele ou com ela, porque Deus irá falar através de você, amém? Aleluia. Vamos lá, Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então, conhecerão a verdade, e a verdade os... Misericórdia. Achei que estava faltando a palavra ali, a verdade os... Amém, glória a Deus. O discípulo é quem permanece. E muitas vezes sem entender o que está acontecendo. Ou sem entender tudo. E você não precisa entender. Deus não nos chama para entender. No versículo aqui, no 31 ele fala, permanecer. Porque depois que a gente, na medida que a gente vai permanecendo, a gente vai conhecendo a verdade e sendo livre. Ao passo que a gente vai permanecendo no Senhor, estamos sendo libertos também. Porque a verdade entra no nosso coração. E isso faz parte de uma vida abundante. Ele é fiel. Ele cumprirá no tempo certo. Muitas vezes a gente quer crer, a gente até permanece na palavra, mas está achando que vai chegar em Deus. Deixa eu usar aqui o Nicão. Gênio da lâmpada. Sai e me conceda 3 pedidos. Você acha que Deus só tem 3 pedidos para conceder para você? Você acha que o pacote da salvação, onde está incluso a vida abundante, são só 3 coisas? Existe uma vida maravilhosa para mim e para você. E nessa vida, como Jesus também disse, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente estando nele, permanecendo na palavra, sendo livre, nós também alcançaremos o objetivo de Deus para as nossas vidas. Eu não vim aqui tentar mexer com a sua emoção. Não sou coach, estou longe de ser. Estou nem aí para isso, gente. Mas enquanto eu estava estudando essa palavra, Deus ele falou tanto comigo que eu falei assim, meu Pai amado, como é que eu não estou levando isso aqui em consideração? Eu recebi demais do Senhor. Meu irmão, a gente não precisa saber a Bíblia toda se a gente não vive. Mas se soubermos poucos versículos e vivermos, gera muito mais resultado do que decorar somente palavras. E a vida abundante está nisso. Eu declaro sobre a sua vida, levante a sua mão em nome de Jesus. Eu declaro que todo desânimo não irá parar você. Porque a convicção daquilo que Deus tem para você, de uma vida abundante, será gerada no seu coração. Eu declaro em nome de Jesus, algo novo da parte do Senhor sobre a minha e a sua vida. O novo, em nome de Jesus. Vamos avançar aqui, porque o tempo já está dando. Aleluia. Vida abundante é um valor divino que deve estar dentro de nós. Eu falei que se não estava acontecendo, existia algo de errado com a gente, não com a palavra. E agora eu vou falar de uma outra forma. Se não está acontecendo, chame a existência pela fé. Chame a existência pela fé. O que você está precisando? Deus não é o gênio dos 3 pedidos. Ele é o Senhor da vida eterna. O que você está precisando? Ler mais a Bíblia para entender a sua posição hoje? Muitas vezes a gente quer muitas coisas de Deus. Simplesmente se a gente parar lá e ler Isaías, Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, pelas pisaduras que Ele sofreu, nós somos sarados.
Ou então, o que a Bíblia diz? Como eu já disse aqui, somos supridos segundo a riqueza e glória do céu. Ou até mesmo, em momentos de necessidade de recebermos uma correção. A Bíblia também existe, nela na verdade, tem direções para as nossas vidas, para cada área. E você vai declarar agora comigo: eu terei. Aleluia, você está se convencendo? Declara de novo: eu terei plenitude em todas as áreas. Meu irmão, o que não aconteceu vai acontecer e vai contagiar muitos. Quem estiver perto vai ter que receber. É a mesma coisa se você estiver chovendo, você parar debaixo de uma goteira, sem guarda-chuva, se eu parar do seu lado vai respingar em mim. E se quando você estiver recebendo, eu vou parar do seu lado porque eu quero receber também. Se aproxime de pessoas que te apontam, que te conduzem ao propósito de Deus. Nossa, isso aqui não tem muito a ver com o que eu estou falando. Mas cara, a mensagem que vem ao meu coração é aquela famosa frase: diga-me com quem tu andas. Eu acho que tem algumas pessoas que precisam rever amizades. Porque se essa amizade não crê e não compactua com o que a Bíblia diz, talvez nesse momento, não é para você andar com ele ou com ela. Mas se você andar com pessoas que vão viver exatamente o que você crê, isso vai respingar nessa amizade que nesse momento não é para você estar. E automaticamente, o Espírito irá convencê-la. E ela estará com você. Mude a rota, amém? Você que precisa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Vamos ler rapidinho. 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Isso, ó. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. E uma outra versão fala: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem nas riquezas, que são instáveis. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Se você confia no natural ou no seu salário, você não tem segurança nenhuma. Mas se você confia na vida abundante que Deus tem, crê em Deus, confessa a palavra, guarda a palavra no seu coração, você tem total segurança. Total segurança. Meu irmão, Deus é justo. E deixa eu te falar uma coisa: se você quiser ficar na mediocridade, entenda como eu vou falar aqui. Deus se entristece, mas para Ele, infelizmente, felizmente, Ele não nos obriga a nada. Mas se você quiser ir para o profundo, Ele também vai pegar na sua mão e vai te levar para esse lugar, para essa vida abundante. Aleluia. Filipenses 4, 10 ao 13. Já está acabando. Vamos lá, Paulo falando aqui: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito. Em outra versão vai dizer contente com o que tenho. É até o 13, vamos lá. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas. Se você crer, você completa esse versículo. Posso todas as coisas. Sabe o que Paulo está falando aqui? Contentamento. Meu irmão, existe um versículo que Paulo fala: alegrai-vos
E ele reitera: alegrai-vos, nossa responsabilidade, amém? Deus não vai pegar e vai fazer assim na sua boca para você rir, não. Até porque a palavra dele já é muito mais do que simplesmente se ele pegasse a sua boca e te fizesse rir. Esteja contente em momentos de dificuldade. Esteja contente em momentos desafiadores. Eu gosto de falar sobre desafios porque eles sempre vêm para nos aprimorar. Vem lapidando. Para que a gente saia melhor. Até chegar o diamante, o carvão precisa ser muito lapidado. Esteja contente em todo o tempo. Não murmure. É dificuldade. Quando a gente murmura, a gente perde a bênção. A gente dá a legalidade e fala: diabo, estou murmurando aqui, ó, vai lá e pega. Tem um exemplo, não lembro quem contou sobre isso, que eles estavam no sítio, orando. A comida acho que tinha acabado. Acho que algumas pessoas até sabem desse exemplo aqui. Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam. Mas enfim, em resumo. E eles estavam orando pela comida. E durante a manhã, deu até o horário de almoço, eles tinham que sair para poder resolver uma questão na cidade. E aí falaram: cara, a gente orou esse tempo todo, não deu certo. E aí quando eles estavam andando, eles viram uma cobra gigante. E essa cobra estava com duas protuberâncias assim, sabe? Estava cheia de um lado e cheia do outro. E aí na hora que eles pararam, eles falaram: gente, a cobra comeu um porco. E tinha 2 porcos dentro da cobra. E na hora que eles pararam, eles depararam e falaram: caramba, olha isso dali. Deus falou ao coração deles: porque vocês murmuraram, a serpente veio e pegou a bênção. Não murmure. Não dê essa legalidade para o diabo na sua vida, porque o que Deus tem é abundante, amém? Glória a Deus. Vamos correr aqui. Meu irmão, não fique na margem. Não fique na margem observando. Se imagine na praia, na areia lá. Não fique na margem, observando e tentando imaginar o que tem debaixo das águas. Vá para o profundo e desfrute do que existe debaixo das águas. A vida abundante está na profundidade e na permanência. Tudo que eu e você precisamos está em Cristo. Isso está claro? Você crê? Amém. E outra coisa, tem um versículo que fala na Bíblia: buscar primeiro o reino. Em outras palavras, enquanto buscamos, Deus nos acrescenta. Enquanto permanecemos na caminhada, recebendo verdade e sendo livres, Deus vai acrescentando. Por quê? Ele avançou um nível, recebe. Ele avançou outro nível, recebe. Ele avançou outro nível, recebe. Recebe quem avança. Quando eu estava estudando também, Deus trouxe uma nota ao meu coração. Muitas vezes a gente fica assim: quem vai ser por mim? A gente lembra daquele versículo em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra, não é verdade? Enquanto eu estava lá orando, Tamires, o Senhor trouxe você. Não se importe com quem está contra, mas com quem está ao seu lado. Não se trata da adversidade, mas de quem está com você. Aquele que prometeu é fiel. Eu nunca vi justo ter falta. E com você não será diferente. Para um tempo específico, mas também para toda uma vida. Assim diz o Senhor para você. Declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Todo recurso necessário, nos mínimos detalhes, como eu já experimentei no meu casamento, em outras áreas da minha vida. Assim o Senhor fará também na sua vida em nome de Jesus. Porque Ele é fiel. A vida que Ele tem é abundante. Não adianta nada você ficar aqui, ouvir toda essa palavra e sair da porta para fora e nada fazer efeito.
Da mesma forma que quando eu estava estudando, Deus trouxe muitas revelações ao meu coração, mas quando eu acabar aqui, eu chegar na minha casa, ou então amanhã quando eu for trabalhar, nada fizer sentido. Deus se alegra quando nós levamos em consideração a palavra que Ele tem para mim e para a sua vida. A permanência nos conduz à vida eterna. À vida abundante. A vida eterna também, amém, gente? Mas a permanência nos conduz à vida abundante. Não vou ler esse versículo, mas lá em 2 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 4, fala sobre coisas que nos conduzem àquilo que o Senhor tem. Ou seja, a permanência nos conduz a uma vida abundante. Permaneça. Tá difícil. Como o povo diz aí, o ditado, o sangue está dando na canela. Você vai pular. E tem uma música do Marcos Almeida que ela fala: quando eu penso, não lembro se a ordem está trocada, mas enfim, eu vou falar do meu jeito aqui. Muitas vezes quando a gente pensa que vai andar sobre as águas, o mar se abre. Quando você está pensando, eu até creio, vai começar a acontecer. Quando você pensa que vai andar sobre as águas, andando em fé, Deus simplesmente fala: você se posicionou, então prova do sobrenatural, o mar se abre. E aquilo que você nunca pensou que veria, você desfruta. Você pensou em coisas, cogitou coisas, você creu em coisas, gerou coisas que estão para acontecer. Mas Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Antes da palavra chegar na minha e na sua boca, Deus já está assim, fala que eu estou esperando. Antes de você dizer, Ele já disse. Quando você declara em fé, Ele concorda, Ele fala: é isso. Eles entenderam o estilo de vida que eu tenho, a linguagem que eu tenho, a linguagem que move o céu. Um estilo de vida de fé para uma vida abundante. Deus, muito obrigado, porque essa palavra está encontrando espaço nos nossos corações, e ela não voltará vazia, em nome de Jesus. Último versículo para a gente finalizar, Daniel 6:3. Uma vida abundante está ligada a uma vida de excelência, amém? Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Em outra versão fala, por causa da excelência de Daniel. E eu não posso deixar de falar aqui sobre uma pessoa que edifica muito a minha vida sem falar palavra nenhuma, que é a Thalita. A gente trabalha junto, e todas as pessoas que chegam para falar da Thalita comigo, não falam mal. O que eu escuto é crente de verdade. O que eu escuto é, aquela ali é de Deus, e isso basta. Eu não estou querendo exaltar a vida dela aqui não, até porque isso tem me edificado e mexido na minha estrutura. Por quê? Muitas vezes eu pego a palavra e fico com ela na minha mente, e até declaro com fé para coisas que eu quero. Só que Deus também está me chamando para ver uma vida abundante em coisas que eu preciso melhorar. E também é tempo de ajustar os ponteiros, para que você desfrute da plenitude. Porque como você declarou, você disse: terei plenitude em todas as áreas da minha vida. Existem dores do crescimento que nós precisamos passar também no processo da vida abundante. E sermos excelentes, como Daniel foi. Pai, o Senhor é maravilhoso. Meu irmão, assim como Daniel, também Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu esqueci os nomes deles agora aqui. Enfim, assim como eles, não seja mais um. Eu não sei aonde você trabalha, eu não sei onde você mora, eu não sei o que você faz, qual a sua perspectiva de vida, mas eu sei que Deus, assim como Ele tem para mim um propósito, Ele também tem para você. Aos casados, Ele tem um propósito para a família, mas também para o indivíduo, como a gente aprendeu bem aqui, né, Alessandra?
existe um propósito superior a todos os problemas e a todas as vitórias também que você vai ter aqui, que é manifestar o reino de Deus através da sua vida. Não seja mais um, seja uma influência do céu, seja uma pessoa de excelência. Pode se levantar, se coloque de pé. Pessoal da música, seja uma pessoa de excelência. Deus não nos chamou para a gente andar na mediocridade, de maneira nenhuma. Talvez você comece caminhando com passos pequenos, mas Deus já te vê voando. E eu creio em nome de Jesus que nós voaremos. Existem pessoas das quais vocês podem olhar e falar: Deus, essa pessoa, esse homem ou essa mulher imita você, e eu quero fazer conforme ela faz, porque ela é uma influência do Senhor na minha vida. Uma pessoa que vive uma vida abundante, uma pessoa que, assim como eu, nasceu do Espírito, lá nas alturas, para ver longe. E assim como aconteceu na vida dessa pessoa, na minha também acontecerá. Porque os princípios os quais ela cumpre, que estão na sua palavra, eu também quero cumprir. Feche os seus olhos. Pare um pouquinho e reflita sobre tudo que nós recebemos essa noite. E o último ponto, como eu disse, seja um bom dispenseiro. Sirva uns aos outros com dons e talentos, com o que receberam por permanecerem. Compartilhem a vida abundante de Cristo. Eu não sei como que você chegou aqui, mas eu creio que você vai sair daqui diferente da maneira que você chegou. Se você chegou crendo, a palavra não foi o que eu disse, mas a palavra irá potencializar aquilo que você está crendo. Se você não estava crendo, a palavra do mesmo modo irá trazer para você uma rota. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, a sua palavra alcançando o nosso coração. Deus, muito obrigado por esse culto de quinta-feira. Deus, obrigado porque a chuva não nos deixou em casa. Na verdade, nós viemos para o culto receber aquilo que o Senhor tem. Deus, muito obrigado. Nós unimos a nossa fé à sua palavra. Somos lavados. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa verdade que o Senhor tem, e que a sua palavra transforme as nossas vidas. Se você sabe essa canção, declare essa canção. Lavado pelo sangue, eu sou